Vamos então abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3. Vamos dar continuidade à mensagem do domingo passado. Tem por tema: todos os homens são derrotados pelo pecado. Nós já fomos no capítulo 3, nós já fomos até o verso 8. Hoje nós vamos dar continuidade. Na verdade nós fomos até o verso 12. E hoje nós vamos dar continuidade do verso 13 e 14. Mas vamos ler toda a passagem, Romanos capítulo 3, do 9 até o 18. Vamos lá então. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos enquanto meditamos na Tua palavra. Tua palavra, o Senhor tem sustentado ela na terra durante todos esses anos, para que pecadores como eu possamos meditar na Tua palavra, conhecer o Teu Filho Jesus Cristo e termos as nossas vidas completamente resgatadas pelo Senhor, viver em novidade de vida, glorificar o Teu santo nome. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça para termos reverência ao ensino e à pregação da Tua palavra. Que o Senhor visite nossos corações com as verdades do Evangelho, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ó Deus, pedimos ao Senhor que reserve esse momento como um tempo de bênção para as nossas vidas, ó Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, glorifica o Teu Filho Jesus Cristo pela Tua palavra. Amém. Então, todos os homens são derrotados pelo pecado. Esse é o argumento principal do apóstolo Paulo aqui. Na verdade, ele está concluindo esse argumento nessa primeira parte da epístola. Ele está combatendo o favorecimento que os judeus achavam que tinha sobre os gentios. Eles se achavam melhores do que os gentios por causa das alianças, por causa da circuncisão, por causa do templo, por causa da lei. E o apóstolo Paulo, ele argumenta aqui enfaticamente que todos os homens estão na mesma condição. Eles estão cerrados debaixo do pecado. E neste sentido, não há distinção. Escravos do pecado e necessitam de salvação guardando os mandamentos. Não é porque você tem uma aliança externa no seu prepúcio que você vai ser salvo. O homem é pecador, escravo do pecado, e ele só pode ser salvo se ele se prostrar diante de Deus, pedindo que Jesus venha sobre ele e seja o seu salvador pessoal. Esse é o principal argumento do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Paulo, ele quer que a igreja de Roma entenda o Evangelho, assim como o Espírito Santo de Deus quer que todos os que estão reunidos aqui, que nós juntos possamos entender o Evangelho, crer no Evangelho e viver de fé em fé pelo Evangelho do Senhor Jesus. Porque é somente o Evangelho que nos salva e que sustenta a nossa alma. E nós precisamos conhecer
o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor Jesus. Em nosso último encontro, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele fez uma junção de alguns textos do Antigo Testamento, texto do livro de Isaías, do livro de Eclesiastes, do livro de Salmos, para provar este ponto, que todos os homens estão derrotados pelo pecado. E o homem ele precisa se tocar disso, senão ele não vai ser salvo. Porque se ele acha que pode se salvar de qualquer outra forma que não seja pelo Senhor Jesus, ele vai dizer, arrogantemente como ele é, para que eu preciso de Salvador? Né? Então, ele tem que entender que ele é um pecador, que ele é escravo do pecado, que não há nenhuma outra forma de ele se salvar. E somente quando o homem ímpio se toca disso, é que ele diz, poxa, tem misericórdia de mim, Senhor, me salva pelo teu filho, porque não tem outras formas de eu ser salvo. Então o pecador ele só vai ser salvo quando ele se tocar dessa verdade, que o Evangelho diz que só há salvação em Cristo Jesus, não há outros meios de salvação. Aí a gente viu a primeira parte, que é do capítulo 3, dos versos 10 e 12, né? Como é que Paulo prova pelas escrituras sagradas que todos os homens são derrotados pelo pecado. A gente viu primeiramente que a depravação total, ela é refletida na relação do homem com Deus, nessa parte aqui, do versículo 10 a 12. E número 1, a injustiça, ela é praticada por todos os homens. Esse é um dos argumentos de Paulo para mostrar que todos são derrotados pelo pecado. Número 2, a mente obscurecida atingiu a todos. Também essa verdade está aí no versículo 11. Número 3, a vontade escravizada ao pecado atingiu a todos, também no versículo 11. Número 4, a apostasia é a ação de todos, isso no versículo 12. E número 5, a futilidade moral é uma prática de todos, isso no versículo 12, parte B. Foi isso que ele fala ao descrever a relação do homem com Deus. E dando continuidade, nós veremos agora a depravação total refletida na relação do homem com ele mesmo. E para falar, é interessante o que Paulo vai fazer aqui, para falar o quanto o homem ele é totalmente depravado. E só um parêntese rápido aqui, a gente explicou isso no domingo passado. Total depravação não significa, não necessariamente, que todos os homens estão praticando aqueles pecados mais nojentos, né, que a sociedade pratica, algumas pessoas da sociedade praticam. Mas a total depravação, ela tem o entendimento de que significa o homem sendo incapaz de buscar a Deus por conta própria, porque ele é completamente contaminado pelo pecado. Esse é o real sentido da palavra total depravação. E é interessante que Paulo chamou a minha atenção a forma como Paulo vai mostrar que todos nós somos totalmente depravados. Ao falar sobre o relacionamento do homem com ele mesmo, Paulo vai focar em uma parte do corpo humano. Você consegue perceber que parte do corpo humano é essa que ele enfatiza aí no versículo 13 e no versículo 14? Não, ele vai falar também envolve, né? Tudo que envolve a comunicação, a língua. Ele vai falar da língua. Há algum tempo atrás eu li um livro, eu não tive coragem de fazer isso, mas um pastor ele foi falar sobre a língua, o perigo da língua, né, para a igreja. E ele foi no mercado no sábado e ele comprou uma língua de boi deste tamanho aqui. E aí quando ele veio pregar, ele pregou com a língua de boi deste tamanho, ele segurando a língua de boi e falando do perigo da língua, e os irmãos vendo aquela língua gigante. Eu não tive coragem de fazer isso, até porque eu não ia me sentir muito bem segurando uma língua de boi crua, né? Mas é essa a ideia aqui. O apóstolo Paulo, para falar do nosso relacionamento conosco, ele vai usar a língua, uma parte do corpo humano, para mostrar como nós somos totalmente
depravados. Ele quer falar, na verdade, da comunicação. Então ele vai enfatizar tudo aquilo que envolve a comunicação. Ele vai usar a garganta, ele vai usar a língua e etc. E ele vai provar, por meio da nossa capacidade de nos comunicarmos, que nós somos totalmente depravados. E é isso que eu quero ver com os irmãos hoje à noite. Como é que a comunicação, como é que a língua mostra que somos depravados? Então ele fala aí no versículo 13, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Então eu acho que você já conseguiu perceber aí que enquanto ele estava escrevendo, ele pensou em tudo que compõe na constituição humana a comunicação. Então ele foi usando cada coisa para falar da total depravação, falando da capacidade que nós temos de comunicar ou de usar a nossa língua. Entre outras palavras, Paulo ele está aqui fazendo um diagnóstico do estado miserável em que o homem se encontra. E ele faz esse diagnóstico do nosso estado miserável usando a língua. Isto porque o pecado, irmãos, Paulo ele vai colocar que atingiu todo o nosso ser. Não há nenhuma parte em nosso ser que foi preservada do pecado original. Mente, alma, espírito, físico, tudo foi infectado pela natureza pecaminosa. Então o pecado, ele contaminou todas as áreas da sua vida, todas as áreas da minha vida. Isso envolve razão, emoção e a nossa capacidade de fazer escolhas, isto é, a volição. Não há nenhuma parte do corpo do homem que não tenha sido contaminada. Esse é o argumento de Paulo ao falar da total depravação. O homem ele é completamente corrompido. É por isso que ele precisa de uma intervenção sobrenatural. É por isso que ele precisa da visitação da graça na vida dele. Como ele está totalmente corrompido, não há nada nele que possa buscar a sua própria salvação. Ele é totalmente depravado. E total depravação significa a total incapacidade que o homem pecador tem de buscar a Deus por sua própria conta. É por isso que o homem pecador precisa de Jesus para a sua salvação. Então, o homem está contaminado da cabeça aos pés. E a implicação principal disso é que o seu corpo, como diz certo pregador, é uma fábrica de pecados. O corpo de qualquer ser humano, seja homem ou seja mulher, é uma fábrica de pecados, por causa da total depravação. Ele é completamente inclinado para o pecado. E não há nenhum tipo de inclinação para Deus que possa causar algum tipo de piedade na vida de um homem que ainda não foi regenerado pelo Senhor Jesus. Então, o corpo do homem é uma fábrica de pecados, todo o seu ser é escravo do pecado e toda a sua vida está a serviço do pecado. O homem natural não está a serviço de Deus. O homem natural está a serviço do pecado. Para que o homem natural possa passar a estar a serviço de Deus, ele precisa ser regenerado pelo poder do Espírito Santo. Então o pecado ele tem uma função completamente destruidora nas nossas vidas. Quando nós pensamos que todas as partes da constituição humana foram afetadas, mente, vontade, sexualidade,
emoções, a consciência, tudo está contaminado pela natureza pecaminosa. É uma destruição total. Somente o Senhor Jesus pode nos reconstruir. Na verdade, Ele tem que fazer uma nova vida em nós. Ele tem que gerar uma nova vida em nós para que nós possamos nos libertar de toda essa destruição que o pecado causou na nossa vida. É por isso que a salvação nós também aprendemos na Bíblia que ela é o quê? O novo nascimento, né? João não conta essa história, um encontro que Jesus teve com Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos: você tem que o quê? Você tem que nascer de novo. E o termo teológico regeneração significa o quê? Gerar novamente. É uma nova vida que precisa ser gerada para que toda essa infecção pecaminosa possa ser curada. Tem que ocorrer em nós a regeneração. E só quem pode fazer isso por nós, igreja, é quem? É Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que quando lá diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aquilo ali é muito sério. Foi a única forma que Deus encontrou para resolver o problema que o pecado causou na nossa vida. Toda essa infestação, né, toda essa contaminação pecaminosa só pode ser resolvida pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crer nele de todo o nosso coração. E aí nesse ponto aqui, nós iremos analisar o enfoque de Paulo, que está nas palavras ou na comunicação. Você pode até, se você trouxe caneta, você pode marcar aí as expressões garganta, língua, lábios e boca. Então, claramente essas expressões Paulo está usando para falar da língua como um órgão de comunicação. E Paulo está usando desta maneira para dizer, olha, o homem por si só, no relacionamento que ele tem com ele mesmo, ele é depravado. E a própria língua dele mostra o quanto ele é depravado. Não é interessante o argumento de Paulo aqui? Então nós vamos ver aqui como Paulo faz essa análise, esse enfoque nas palavras ou na comunicação como prova da total depravação do homem. Então, em primeiro lugar, Paulo vai falar da garganta, não é? Ele fala, a garganta é uma sepultura ávida para enterrar pessoas. A garganta é uma sepultura ávida para enterrar pessoas. Versículo 13, parte A, quando está escrito, a garganta deles é sepulcro aberto. Paulo está dizendo que o ser humano, por ser pecador, ele tem a capacidade de usar a comunicação para levar outras pessoas para a sepultura, para a cova, para a morte. É isso que Paulo está dizendo. Então, isso me faz pensar nos pensadores modernos, que gostam de trazer a visão otimista que eles têm sobre todos os homens. Para os pensadores modernos, o homem ele não é essencialmente mau. Os pensadores, os filósofos modernos vão dizer que o homem ele é essencialmente bom. Mas o apóstolo Paulo pensa diferente. O apóstolo Paulo diz que o homem, na sua essência, ele é mau, ele é completamente corrompido. Mas os pensadores modernos afirmam o contrário. Eles gostam de dizer, por exemplo, que o homem ele é produto do meio e que é a sociedade que o corrompe. É como se ele nascesse neutro e a sociedade o corrompeu. Esses pensadores afirmam que o problema humano, eles gostam de dizer isso também, é a falta de cultura. É a falta de educação. Se o homem ele for bem educado, se o homem ele for bem instruído, ele será um homem bom. É o que esses pensadores dizem.
Mas Paulo, a palavra de Deus está dizendo o contrário, está dizendo que o homem, na sua essência, ele é mau. E a língua dele, a capacidade que ele tem de usar a comunicação para levar o seu semelhante para o cemitério, para a cova, para a morte, é uma prova de que ele, na sua essência, é totalmente depravado. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o homem é uma criatura caída. Espiritualmente é uma criatura falida. E moralmente ele está arruinado. O homem ele é como uma garganta aberta para a sepultura. É como um poço de perdição. O que passa pela sua garganta foi gerado aonde? O que passa, a comunicação que passa pela nossa garganta, onde é que ela é gerada? Ela é gerada no nosso coração. Paulo está usando a garganta para nos fazer pensar e refletir que o nosso coração ele está completamente corrompido. A garganta de todos os homens, para Paulo, entenda aí, meu irmão, pelo amor de Deus, me atrapalhando. A garganta de todos os homens não é um jardim florido, não é um jardim frutífero, mas é uma cova de morte. A garganta de todos os homens não é um jardim cheio de plantas frutíferas, mas sim uma cova de morte. Não tem outra forma de entender isso aqui. É Paulo falando que a nossa própria maneira de nos comunicarmos, usando da comunicação para levar os outros para o cemitério, a maldade que sobre como a gente usa a comunicação mostra que o nosso coração ele é totalmente corrompido pelo pecado. João Calvino, em seu comentário, ele vai colocar isso, lógico que eu estou aqui parafraseando, mas ele mais ou menos quer dizer o seguinte. Ele coloca da seguinte maneira: há no homem uma máquina devoradora de outros homens. João Calvino, no seu comentário aos Romanos, ele não coloca exatamente como eu traduzi aqui, mas a ideia que eu percebi de João Calvino é essa, que há no homem uma máquina devoradora de outros homens. Calvino não estava afirmando que todos os homens são canibais, pelo menos não literalmente. Acredito que há no coração de todos os homens um dispositivo feroz capaz de destruir o seu próximo. Em nosso coração pecaminoso existe um grande potencial de levar outros homens à destruição pela comunicação. Paulo está usando o poder da língua para mostrar o quanto o nosso coração é corrupto. Paulo era um homem muito inteligente, a forma como ele escreve é muito profunda, né? Um homem sábio que sabia utilizar elementos para trazer profundidade teológica. Ao meditar nisso aqui eu fiquei maravilhado, né? Nunca tinha lido com a atenção de perceber, né, aqui nessa passagem, Paulo usando a língua para provar a total depravação. Eu fiquei impressionado com isso, quando eu comecei a perceber que quando ele separa garganta, lábio, língua, ele está falando da mesma coisa, ele está falando da comunicação. Ele está mostrando para os seus leitores que a forma como nós falamos, prejudicando outras pessoas, sendo uma máquina de triturar, de devorar outras pessoas. Com a nossa língua, mostra que o nosso coração é doente. E é verdade. E nós, agora como igreja, nós não podemos mais andar com essas práticas, irmãos. Há esse poder terrível na língua. Nós temos em nossas línguas um potencial de destruir outras pessoas, mas agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora o Espírito Santo, ele tem domínio sobre a nossa língua e nós não podemos mais usar a nossa garganta como um cemitério, como uma sepultura que leva homens à desgraça.
Nós, como servos de Deus, nós não temos esse direito. Como crentes em Cristo Jesus, não podemos usar mais da nossa comunicação para destruir o nosso semelhante. Isso é uma prática da velha natureza. Agora nós temos que agir como crentes do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que agir pela influência da nova natureza, alimentada pelo Espírito Santo e não por nossa natureza carnal. Nós não temos noção como estamos, irmãos, sendo instrumentos de Satanás, quando, por exemplo, difamamos outro servo ou outra serva do Senhor, seja por inveja, seja por rancor, seja por amargura ou por qualquer outro tipo de motivação pecaminosa. Esses dias eu vi um pensamento que eu achei bem interessante. O pensamento dizia o seguinte, autor desconhecido: são tantos cristãos atacando outros cristãos que Satanás nem precisa mais trabalhar. Eu achei isso interessante. São tantos cristãos atacando outros cristãos que Satanás nem precisa mais trabalhar. Irmãos, isso é triste. Nós não podemos, como crentes em Cristo Jesus, ter a nossa garganta como um cemitério, levando pessoas para a morte. Nós não temos esse direito. Como crentes no Senhor Jesus, nós temos que controlar a nossa carne. E o que sair do nosso coração tem que ser louvores ao nosso Deus e palavras de edificação ao nosso próximo. E o que passar disso vem do maligno. Em segundo lugar, Paulo vai falar que o homem é totalmente depravado porque a língua é uma agência de engano e mentira. Parte B do versículo 13, ele diz: com a língua urdem o quê? Engano. Então a língua do homem natural é uma agência de engano e mentira. A língua não é apenas um órgão dado por Deus para podermos nos comunicar. Paulo está dizendo que por conta da depravação total, a língua tornou-se uma fonte de mentiras, enganos e seduções. A língua humana é capaz de falar coisas belíssimas, é verdade. Mas muitas vezes a língua humana pode falar coisas belíssimas, enquanto esconde coisas venenosas por trás. A língua ela pode ser usada, por exemplo, como um instrumento de bajulação, apenas com o objetivo de manipular outras pessoas. Então, um bajulador que usa da bajulação com o propósito apenas de manipulação, ele está urdindo o quê? Urdindo engano. Ele está urdindo mentiras. E convém aqui a gente ver o que Tiago fala. Vamos lá para Tiago capítulo 3. Versículo 5 e versículo 6. Tiago capítulo 3, versos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, Tiago fala para nós aqui do poder destruidor da língua. E o apóstolo Paulo está dizendo, a língua, com essa capacidade de engano, de mentira, de manipulação, de bajulação, são elementos que provam a total depravação do coração
do homem. E novamente, irmãos, nós somos crentes no Senhor Jesus. E como crentes em Cristo, não temos o direito de usar, eu ia dizer, não temos mais, né? Eu estaria cometendo o erro, porque o ímpio também ele não tem esse direito, né? Mas nós, como crentes, não temos o direito de usar a língua para mentir, enganar, distorcer a verdade ou seduzir outras pessoas por meio de bajulação, somente para alcançar nossos propósitos carnais. Lembre-se que tudo está registrado nos céus e que a palavra de Deus diz que nós daremos conta até mesmo de cada palavra torpe que pronunciarmos durante as nossas vidas. Cada palavra torpe está registrada no céu para a prestação de contas com Deus no futuro próximo. Então, como servos do Senhor, nós não temos o direito de mentir, de enganar, de distorcer, de manipular, de bajular com propósitos mesquinhos, escusos. Nós não temos esse direito, irmãos. Jesus disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso vem de Satanás. Nós temos que estar com a verdade da palavra de Deus em nossos lábios e não com o veneno da mentira. E é o que já é dito no terceiro lugar. Paulo vai dizer, ainda no versículo 13, para provar, pelo uso da comunicação, a total depravação dos homens, os lábios são um reservatório de veneno letal. Ele fala assim, veneno de víboras está onde? Onde é que está o veneno de víbora? Nos seus lábios. Então, homens e mulheres usando de uma comunicação venenosa. O que é que o veneno faz? Se alguém for envenenado, mata. Então Paulo está dizendo que quando os homens usam da comunicação para destruir outras pessoas, isso só mostra o quão depravados eles são. É a cobra que tem uma bolsa cheia de veneno letal na base das suas presas. A serpente, quando morde alguém, ela destila o seu veneno de víbora. E esse veneno mata. O pecado, ele afetou de tal maneira todos os homens que a comunicação deles é venenosa. Em vez de seus lábios destilarem o mel da palavra do Senhor, eles destilam o veneno do pecado. Quando os homens saem por aí destilando o seu veneno de cobra peçonhenta, mentindo, enganando, debochando, o deboche também é venenoso. Quando você debocha de outras pessoas, isso são os venenos, é o veneno da jararaca nos lábios, traindo, fofocando, difamando, tudo isso só mostra o quanto essas pessoas estão identificadas com a maior serpente de todas elas. Você sabe quem é a maior serpente de todas as serpentes? A Bíblia fala. Você sabe quem é? Satanás é a maior serpente de todas. E Jesus disse que o diabo é o quê? O pai da mentira. Então, quando nós temos veneno nos nossos lábios, e o homem natural ele tem, o homem natural ele vive destilando veneno para envenenar outras pessoas, isso só mostra o quanto a sua vida é totalmente corrompida e depravada. Ao ouvirmos essas verdades, nós como cristãos temos a obrigação de refletir em tudo isso, refletir no nosso comportamento e abandonar o veneno dos nossos lábios, nem que as presas tenham que ser arrancadas. Mas não é lícito os servos do Senhor, conhecendo o Senhor Jesus, sendo controlados pela palavra do Senhor, continuando com lábios destilando venenos mortais. Então,
Acho que a nossa comunicação, o Espírito Santo está dizendo para a sua igreja, tem que ser para dar louvores a Deus e para a edificação de outras pessoas. Um crente, ele não pode estar usando da comunicação como se ele fosse uma serpente com veneno nos seus lábios. Nós não temos o direito de sermos a era venenosa da igreja. Eu não sei quem vai pegar a referência. A Era Venenosa é uma personagem, né, inimiga do Batman. Ela matava as pessoas quando ela dava um beijo nos lábios da outra pessoa, porque os lábios dela eram cheios de veneno. A pessoa caía dura, né, com o veneno da Era Venenosa. Nós não podemos ser Era Venenosa na igreja. Nós não temos o direito, quando somos contrariados, a usar de uma comunicação de serpente. Quem fala com as serpentes é o Harry Potter, né? Naquele livro ele conversava com as serpentes, mas nós não falamos a linguagem das serpentes, nós não conversamos feito serpentes, porque nós não pertencemos a Satanás, nós somos do Senhor, e Deus quer que a nossa comunicação seja uma comunicação saudável, irmãos. Se você não tem a capacidade de falar uma palavra para edificar, para abençoar, pois arranque suas presas e fique calado na igreja. Mas não use da comunicação com veneno nos seus lábios. Isso é coisa de descrente. Paulo está usando isso para mostrar, olha, o fato de todos os homens usarem a comunicação com veneno nos lábios, mostra que todos são depravados, totalmente depravados, e que precisam da salvação em Cristo Jesus. E em quarto e último lugar, versículo 14, Paulo vai dizer que a boca é uma fonte de água suja. Ele fala, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Então Paulo ele conclui o seu pensamento sobre o pecado da comunicação, falando da boca como uma fonte maldita, de onde jorra uma cachoeira de maldição e amargura. Dessa boca não sai louvores a Deus, não sai orações a Deus, não sai gratidão ao Senhor, não sai palavras de edificação ao seu próximo. É uma boca marcada por palavras torpes e imorais. É uma boca marcada por ingratidão e por murmuração. A nossa boca não pode mais ser como um rio poluído. A nossa boca não pode ser semelhante ao rio Tietê. Quando eu fui na cidade de São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer de perto o grande rio Tietê. É um rio tão grande, era para ser um rio tão bonito em São Paulo, mas é um rio sujo, é um rio que tudo que não presta está ali dentro. Um rio fétido, um rio poluído. Você olha para o rio, você fica com nojo de olhar para o rio. E é assim, a boca do homem sem Deus. É uma boca suja, é uma boca depravada, é uma boca cheia de maldição e de amargura, como o rio Tietê, nojento, cheio de porcaria dentro. O Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer, achei interessante, né, ele parafraseando as palavras do Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte: a boca é uma ressonância do nosso coração. Achei isso legal. A boca é a ressonância do nosso coração. Jesus não fala que a boca fala do que está cheio o coração. Hernandes vai dizer que a boca é uma ressonância do nosso coração. Então, se você é uma pessoa que só fala palavrão, que vive se maldizendo, que vive murmurando, que vive reclamando, isso é uma radiografia de como está o seu coração. Ela fala daquilo que está cheio o coração. Jesus nos ensinou que o mal não está fora do homem, mas dentro do seu coração. E a boca apenas está vomitando
as porcarias que estão subindo do coração, igual o rio Tietê. Nós, como cristãos, também não temos o direito de reclamar e de murmurar contra Deus quando as coisas não saem do jeito que nós esperamos. Às vezes a gente pensa que tem esse direito, não é verdade? A gente planeja uma coisa, a gente está esperando que a coisa saia do jeito que a gente planejou. Aí não sai. Aí a gente pensa que tem o direito de murmurar. A gente fica murmurando contra Deus. Se não temos coragem de murmurar para outros ouvir, a gente murmura aqui no nosso coração contra Deus. Nós não temos esse direito. Quem foi que disse que Deus tem que fazer o que você quer? Se fosse assim, você que seria Deus. E ele seria o homem. Não inverta as coisas. Deus ele não tem a obrigação de fazer o que você quer. Nós é que temos que fazer o que Deus quer. Quem foi que disse que Deus tem que fazer o que você quer? Ele é soberano, ele faz as coisas de acordo com a sua vontade. E nós temos que aprender a confiar em Deus, mesmo sem entender muitas coisas. E ele não tem a obrigação de nos dar todas as respostas. E nós adoramos a ele por fé. Então, nós não temos, como crentes, o direito de ficar reclamando e murmurando só porque as coisas saíram do nosso controle. Pode ter saído do nosso controle, mas nunca vai sair do controle de Deus. Então, não murmure, confie no Senhor. Deus não está saindo como esperava, como eu esperava. Me dá sabedoria, me coloca no centro da sua vontade. É isso que nós temos que fazer. E não ficar reclamando, e não ficar revoltado. Tem crente que quando as coisas não saem como ele quer, ele se revolta. Fica cheio de 9 horas dentro de casa, quebrando os pratos, batendo na porta da geladeira. A gente não tem esse direito. Deus é o nosso Senhor, não somos nós que somos senhores de Deus, é o contrário. Nós temos que aprender a descansar na soberania de um Deus que é totalmente sábio e totalmente poderoso. E Ele está fazendo o melhor. Não é o que diz a palavra de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive quando as coisas não saem do jeito que a gente queria. Continua cooperando para o bem dos servos do Senhor. Muitas vezes também nós somos tentados a falar palavrão ou a xingar quando nós estamos com raiva. Nós também não temos esse direito. Tem casal que quando estão brigando acha que pode dizer palavrão. Aí fica um dizendo palavrão com o outro, é um palavrão maior do que o outro. Eu não posso falar aqui, que eu estaria até me contradizendo, né, se eu fosse falar palavrão aqui. Então, mas tem casal que quando não estão brigando é meu amorzinho, meu chuchu, não sei o quê. Quando estão brigando, aí é cada palavrão desse tamanho. E não dá nem para pronunciar aqui. Não, você não tem o direito de xingar e dizer palavrão quando você está com raiva. Quando você está no trânsito, que alguém corta você não tem o direito, e a tentação é grande, de xingar aquela pessoa. Você não tem esse direito. Você tem que aprender, eu tenho que aprender a ter um espírito manso. Nós não temos o direito de usar da comunicação com uma boca suja. É interessante que quando Isaías vai lá para o templo, parece que o problema de Isaías era os lábios. Ele vai dizer que, tem um momento lá que ele vai dizer que não podia servir a Deus porque ele tinha a boca suja. Aí Deus manda o anjo queimar os lábios de Isaías. Você pode ler lá, Isaías capítulo 6. Deus ele não aceita o servo dele com a comunicação suja, irmãos. Nós temos que aprender a usar de uma comunicação saudável, espiritual. É isso que Deus quer para os seus servos. Mas tem muito crente que acha que quando está com raiva, acha que quando está brigando, acha que quando as coisas não saem do jeito que ele quer, pode murmurar contra Deus, pode reclamar contra Deus, pode xingar, pode esculhambar, pode dizer palavrão contra o seu próximo. É marido dizendo palavrão contra a esposa, esposa dizendo palavrão contra o marido. É mãe com raiva chamando o filho de demônio. Demônios. Vem demônio, te aquieta demônio, te aquieta Satanás. Que é isso, minha irmã? Que conversa feia é essa? Desgraçado, tu me faz muita raiva. Como é que você chama o seu filho de desgraçado?
Nós, como cristãos, nós não podemos ter uma boca suja. Mas Paulo está usando isso para dizer, olha, o fato de os homens, todos os homens, terem uma comunicação depravada, mostra que eles são totalmente depravados. Então, não há quem escape do diagnóstico do apóstolo Paulo. A nossa própria língua nos condena, irmãos. A própria língua do homem o está condenando. Ele é pecador, ele é escravo do pecado, ele está debaixo de maldição. E Jesus, ele veio como um presente de Deus para trazer cura, para trazer perdão de pecados, para trazer salvação. Só a sua língua, imagine o tanto de condenação que você vai ter, você que é descrente. Imagine o tanto de condenação que você vai ter no inferno, só pela forma como você está pecando com a sua língua. Só por aí. Mas você não precisa enfrentar o juízo de Deus. Você pode encontrar perdão de pecados através do Senhor Jesus. Eu queria concluir com algumas palavras de Lutero sobre esse assunto. 3 pensamentos de Lutero que eu considerei importantes. Lutero diz o seguinte, pensamento número 1, palavras são poderosas. Usá-las de maneira torpe é um sinal de falta de respeito por Deus e pelos homens. Palavras são poderosas e quando nós usamos das palavras de maneira torpe, é um sinal de falta de respeito a Deus e aos homens. Pensamento número 2. A língua é um membro pequeno, mas pode causar grandes danos. Um cristão deve cuidar para que suas palavras sejam sempre edificantes e nunca torpes. E pensamento número 3, de Martinho Lutero. Deixar-se levar por palavras indecentes é entregar-se ao diabo. Em vez disso, nossas palavras devem refletir o amor e a graça de Cristo. Perfeito. Esses pensamentos de Lutero combinam muito bem com o que o apóstolo Paulo ensinou em Romanos capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. O homem de fato é totalmente depravado, relacionamento dele consigo mesmo, a forma como ele usa o órgão do seu corpo, a língua, a comunicação, mostra o quão depravado ele é. E ele só vai encontrar perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Se você não é crente, você está ouvindo a palavra de Deus, porque Deus está dando a oportunidade para você se salvar. Crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, que você será salvo. E nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós não pertencemos mais a nós mesmos, irmãos. Às vezes a gente acha que tem direito, que esses direitos não existem. A gente só peca contra Deus e contra o próximo, quando nós achamos que podemos usar, mesmo como crentes, usar da comunicação de uma forma maligna. Seja falando mal do nosso irmão, seja fofocando, seja debochando, ou seja xingando, seja dizendo palavrão, ou seja murmurando e reclamando contra Deus. Nós não temos esse direito. Nós morremos para o pecado. Nós agora somos escravos do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, te louvamos. Tu és Deus. Não há outro Deus além de ti. Tua palavra deixa o homem completamente sem saída. Se o homem ele quer permanecer na prática do pecado, vivendo de acordo com as inclinações do seu coração, ele vai ter consequências severas na eternidade. Não tem como o homem ir para um bom lugar. Não tem como o homem ser uma boa pessoa se ele ainda é escravo do pecado. Ele precisa do Senhor Jesus. Nós, como igreja, agradecemos ao Senhor, porque essa era também a nossa situação, totalmente depravados. Obrigado, Senhor, por nos ensinar na Tua palavra, só com a língua. Já é evidência suficiente da nossa total depravação. Tanto de pecado que a gente já cometeu com a nossa comunicação.
Obrigado pela sabedoria da tua palavra, Senhor, que nos convence do nosso pecado. E também nos exorta. Somos agora teus filhos, a nossa boca, ela é do Senhor. Ela tem que proferir louvores a ti e palavras de edificação ao nosso próximo. Nos perdoa pelas vezes que nós xingamos, pelas vezes que nós dizemos palavrão, pelas vezes que nós murmuramos contra ti, reclamamos, como meninos mimados, querendo que a nossa vontade seja satisfeita. Nos perdoe por isso, Senhor. Nos perdoe também pelas vezes que nós pecamos contra a tua igreja, difamando, mentindo, traindo, enganando os nossos irmãos. Ó Deus, eu confesso a ti as minhas culpas e faltas. Tu conheces o pecado do meu coração. Eu me arrependo no pó e na cinza. Eu peço graça para frear a minha língua. A tua palavra diz que para o homem ser sábio, ele tem que aprender a controlar a sua língua. Porque se ele consegue domar a língua, ele é capaz de domar todo o seu corpo. Ó Deus, me dê graça aos meus irmãos, para aprendermos, a Deus, a usar a nossa língua para o louvor do teu nome, para a edificação da tua igreja. Faz isso por nós, Senhor. Que toda a prática pecaminosa seja abandonada por amor do teu Filho, que morreu na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Faz isso por nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.